Vamos orar para nós iniciar nosso estudo, né? Boa noite, vamos fazer a nossa oração. Deus, Senhor nosso, estamos aqui reunidos em Teu nome, em nome de Teu Filho Jesus, a fim de que as inspirações, Senhor, que venham até nós, possam estar realmente vindo para nos auxiliar, não só aqueles que irão nos escutar, mas a mim também estarei a falar. Que o Senhor a todos nos abençoe, estendendo, Senhor, essas bênçãos a todas as pessoas, familiares, amigas, que nesse momento não puderam aqui estar conosco. Assim seja. Bom, hoje nós vamos iniciar o estudo do livro A Imensidão dos Sentidos, do Espírito Hamed, onde ele traz, um olhar filosófico, espírita, sobre a mediunidade. Hoje vamos iniciar lendo os agradecimentos que ele faz e tem ensinamentos interessantes. Ele começa com um excerto da obra Pensamentos, de Blaise Pascal, e diz o seguinte: conheceremos a verdade não só pela razão, mas também pelo coração. É desta última maneira que conhecemos os seus princípios, e é em vão que o raciocínio, que deles não participou, tenta combatê-los. Pascal. Para a elaboração deste livro, não utilizamos apenas nossos estudos, observações ou pesquisas. Deixa eu tirar o som daqui. Ou seja, nosso padrão de verdade, mas principalmente os postulados benditos da doutrina espírita, que desde a primeira edição de O Livro dos Espíritos, em 1857, vem libertando consciências e renovando inúmeras vidas. Somem-se a isso a sabedoria e o esforço intelectual de uma equipe de abnegados benfeitores espirituais, a qual nos causou profunda transformação em nossos conceitos acerca dos médiuns e da mediunidade. A colaboração desse grupo de ceareiros queridos, do qual fazemos parte na mesma comunidade astral, possibilitou-nos a compreensão de que, em todos os aspectos da vida, e igualmente no trato com as faculdades medianímicas, quem não usa a razão é fanático, quem não sabe raciocinar é facilmente iludido, e quem não se permite utilizar a própria consciência e percepção é um escravo. Aqui eu anotei o seguinte, Hamed, neste trecho, nos convida a compreender que a espiritualidade autêntica não dispensa a razão. Pelo contrário, ela exige estudo, discernimento e autonomia. O fanático acredita sem examinar, o ingênuo aceita sem refletir. O homem livre utiliza a razão, a consciência e a própria percepção para buscar a verdade. A mediunidade, como qualquer experiência humana, precisa caminhar ao lado do pensamento crítico e da responsabilidade moral. Aqueles que se dedicam à mediunidade não vão deixar de estarem estudando, tendo um pensamento crítico sobre si próprios, sobre o que vem na vida, sobre o que escutam, sobre o que leem, não vão deixar de ter um pensamento crítico sobre as mensagens que recebem, indicando, como diz Allan Kardec, a gente indica aqui também e orienta, a que todo médium, seja ele iniciante ou não, qualquer mensagem que receba, que ele venha a colocar, principalmente se não forem aquelas mensagens que Kardec coloca em um Evangelho segundo o Espiritismo,
ele chama de mensagens morais, aquelas mensagens que parecem até, às vezes, né, algumas pessoas falam, né? Parece mensagem de autoajuda, né? Aquelas mensagens, por exemplo, Espírito Emmanuel, que tem, né, trechos, né, que dizem, né, como, né, alguma mensagem que ele fala, né, Deus te guarde, onde você estiver. São mensagens assim de consolo. Aquilo, claro, não precisa de uma análise profunda, né? Mas uma mensagem que tenha um teor, né, filosófico, que traga informações históricas, informações científicas de qualquer área, médica, filosofia, história, biologia, qualquer área, né? Psicanálise, psicologia, deve ser, né, realmente analisada para que se veja se ela está dentro do que a doutrina espírita coloca, né, das diretrizes, e também do que as próprias ciências e filosofias trazem, né? E se tiver algo novo que venha a ser como que uma revelação, aguardar se aquilo realmente vão surgir outros médios, né, com mensagens, né, médios que não se conhecem e que comecem a surgir mensagens com aquele mesmo conteúdo, né? Isso é muito importante, senão a gente entra realmente na cegueira, né? Isso é fanatismo, ou entra numa ilusão, né, de se acreditar que tudo aquilo é real. Então a gente deve tomar muito cuidado, né, com essa questão. Continuemos. Portanto, somos eternamente gratos a todos esses companheiros de ideal espírita, agora e de outras eras, ligados a Port Royal de Champs. Port Royal de Champs foi uma abadia cisterciense, fundada em 1204, localizada na sede de Chevreuse, cerca de 35 quilômetros a sudoeste de Paris. No século XVII, tornou-se um importante centro religioso, filosófico e educacional, ligado ao jansenismo, movimento que defendia uma vida cristã austera, a reforma moral e o aprofundamento da vida interior. De modo especial, continua Hamed, somos profundamente reconhecidos a Blaise Pascal, Nicolas Pavillon, Jean Racine, Catherine de Verty, Angélique e Annie Arnaud, pelos ensinos valiosíssimos e conceitos fundamentais que nos facilitaram um maior entendimento das faculdades psíquicas existentes em todas as criaturas. Né? Quem foi Blaise Pascal? Foi um matemático, físico, inventor e filósofo. Nasceu em 1623 e morreu em 1662, século XVII. Boa noite, Bia. Boa noite, Zé Carlos. Quem foi Nicolas Pavillon? Bispo de Alet, um dos grandes defensores da reforma moral da Igreja na França, próximo do Círculo de Port Royal, 1597 a 1677. Jean Racine foi um dos maiores dramaturgos da literatura francesa, e ele estudou nas famosas pequenas escolas de Port Royal. Catherine de Verty, nascida em 1597, desencarnada em 1677, né? Peraí, eu fui para a nota outra. Ela foi uma religiosa pertencente ao círculo espiritual de Port Royal. Ela é lembrada por sua vida de oração, humildade e fidelidade aos ideais da comunidade. Angélique Arnaud, 1591 a 1661, foi considerada a grande reformadora de Port Royal. Muito jovem, ela foi abadesa. A partir de 1608, promoveu profunda reforma espiritual baseada na disciplina, simplicidade, estudo e oração. E a sua irmã, Annie Arnaud,
Nasceu em 1593, morreu em 1671, irmã, de Angelique Arnaud. Também foi abadesa de Port-Royal, colaborou na consolidação das reformas iniciadas pela irmã. Por que Hamed traz, esses agradecimentos a essas personalidades? E fiquei a pensar nisso, E aí cheguei à seguinte conclusão. Ao agradecer a essas personalidades, Hamed está indicando que sua reflexão sobre as faculdades psíquicas, a consciência e o autoconhecimento foi inspirada por uma tradição que valorizava a interioridade, a disciplina moral, o exame da própria consciência, a união entre razão e fé, o combate ao fanatismo, o desenvolvimento da sensibilidade espiritual sem abandonar o pensamento crítico. E por aqui a gente vê que esses são temas ligados ao espiritismo. Pensamento crítico, desenvolver a sensibilidade, mas sem perder o pensamento crítico. Fé unida à razão, buscar uma vida interior, buscar aí toda essa sensibilidade sem perder o foco do conhecimento, sem perder essa dinâmica de estar em constante aprendizado, e buscar também viver uma vida contemplativa, não alienada do mundo, mas presente no mundo, sermos homens e mulheres no mundo. Então Hamed agradece a esse pessoal, teve existência histórica, bem como Port-Royal de Champs teve uma existência histórica e hoje está em ruínas, e no lugar do Port-Royal de Champs existe um Museu Nacional de Port-Royal de Champs, na França. Boa noite, Denise. Continuando. Concluímos nosso agradecimento com outro prudente e sábio pensamento de Pascal. 2 excessos, excluir a razão, só admitir a razão. O que essa afirmativa de Pascal pode servir no sentido de nós refletirmos sobre mediunidade? Em um dos comentários que eu anotei aqui, eu coloco o seguinte: sem razão, a mediunidade degenera em fanatismo. A gente vai começar a ver espírito em tudo. Um estudo que o Paulo Marcelo fez, ele estava falando que tem pessoas que acham que se vê espírito é só pessoa espírita. E não, a mediunidade ela está presente independente de religião, porque ela faz parte do próprio organismo humano. Então ela é uma faculdade radicada no organismo humano. Por isso Kardec fala em um livro dos médios que médio é toda pessoa que sofre a influência dos espíritos. Mas essa influência não precisa ser da pessoa incorporada, da pessoa psicografada, da pessoa ver, da pessoa ouvir. Às vezes é a chamada influência oculta dos pensamentos dos espíritos. A gente tem uma inspiração, está conversando com alguém, fala algo que de repente a gente depois vai pensar: poxa, eu falei uma coisa, a pessoa fez ou refletiu sobre aquilo, eu não sei de onde saiu isso. Ali pode ser uma influência oculta, dos espíritos, aí no caso espíritos bondosos, sobre a mente daquela pessoa. Sem sensibilidade, a razão torna-se fria e incapaz de compreender a riqueza da experiência humana. Se a gente ficar só no campo da razão, deixar a sensibilidade de lado, ficarmos só no campo racional, nós nos tornamos frios. Nós não vamos dar atenção a qualquer outra pessoa.
nós não vamos perceber as sensibilidades, né, que existem em outros, né? O Marcelo estava falando uma coisa interessante, né, do estudo, quando se fala que Jesus não era bem visto, né, na sua terra, e como que nós muitas vezes não valorizamos as pessoas chamadas pratas da casa, né? A pessoa de campos. Então por que né, essa pessoa de campos, como que ela pode crescer, né? Eu sempre estava no meu trabalho, chamava um palestrante de São Paulo, ia dar palestra aqui, o pessoal da casa tinha uma capacidade maior lá. Aí o auditório cheio, se chamasse a pessoa da casa, pode ficar assim. Pois é, dá-se preferência quem é de fora, se dá preferência quem anda aqui. A gente vê no campo da medicina mesmo, o Marcelo pode falar disso muito bem, quantas pessoas buscam, né, profissionais lá fora, claro, tem aqueles que se especializam e tal, mas quantos estão aqui e são tão bons e estudam tanto quanto quem está lá fora, né? E aí não se tem a valorização, né? E às vezes a gente admira, né? Eu me recordo na Academia Pedal de Letras e Artes, e indo com Bia num domingo, num samba que teve na praça lá no Flamboyant, estava lá os talentos da casa, né? Cantora Lênia, cantora Karine, e a praça, o nome da praça, Praça Antônio Roberto Fernandes. Antônio Roberto Fernandes é um poeta que Campos adotou, mas são fiéis. Quer dizer, a pessoa de fora teve muito reconhecimento aqui, mas a pessoa, né, de dentro, por exemplo, um outro poeta que em 2011 teve o título de intelectual da América Latina, que é o Carlos Augusto, inclusive espírita, frequentava a antiga Comunhão Espírita do Dr. Alfeu Gomes, né? E não tem reconhecimento na cidade. Pouca gente sabe. E ele é um dos caras que, quando eu comecei a receber as psicografias em que o Espírito estava falando Vinícius de Moraes, eu mostrei a ele 2 psicografias sem assinatura. E ele é especialista em Vinícius de Moraes, é formado na área mesmo, né, academicamente. E ele, quando leu, ele identificou na hora. E ele perguntou: onde você achou essas poesias de Vinícius de Moraes? Falei: não achei. Eu psicografei. Aí ele: eu estou impressionado, porque é fiel ao Chico, né? Foi lá para 2013, 2012, 2013, antes de ter o primeiro livro psicografado, no Semente de Paz. Então ele reconheceu ali o Chico, né, por saber, né? Mas ele, enquanto poeta, tem um livro, né, dele, claro, autografado, e ele tem poesias belíssimas. E uma delas eu falei com ele: você fez uma poesia espírita. E ele falou assim: nossa, eu não escrevi pensando sobre isso não, mas realmente você falando agora eu identifico que pode ser pensada, né, dentro da doutrina espírita, falando de fantasma, coisa assim, tipo uma ficção, mas se a gente colocar os ensinamentos da doutrina ali, cabem certinho. E ele não escreveu pensando nisso não. Então, assim, se a gente ficar só na razão, a gente deixa de ter a sensibilidade para perceber, né, determinados processos, né? Termos a sensibilidade também de percebermos pessoas que nos procuram, seja via rede social, seja de forma presencial, e a gente dar o acolhimento, né? Acolher aquela pessoa que está vivendo, né, aquele momento de dor, seja psíquica, seja física, orientar o que ela deve fazer, encaminhar para um atendimento médico, encaminhar, perguntar se está com acompanhamento psicológico ou não, e ter aquela escuta fraterna, né, de acolhimento, porque, e também não invalidar se a pessoa fala de porque isso é influência espiritual. Isso é muito comum, né? A pessoa procurar a gente no grupo espírita e falar que é influência espiritual. E quando a gente vai ver, por exemplo,
a equipe, né, de desobsessão. Aqui temos eu, Elton, Marcelo na segunda-feira, eu, Juliano e Marcos na quinta-feira. Eu coloco lá os relatórios, né? Estou colocando, documentava em casa, agora estou colocando para todo o grupo poder acompanhar e, claro, o pessoal também ir aprendendo, né? E de repente também me ajudando a desenvolver mais, né? Aqueles relatórios, onde a gente vai colocando ali hipóteses de trabalho, vai colocando as percepções de médicos que veem situações que não tem nada de espiritual, que às vezes são questões psíquicas, mas, né, às vezes são questões médicas. E se é questão espiritual, a gente conduzir de forma a orientar a pessoa a que tenha realmente uma postura de buscar se autoconhecer, de buscar esses recursos, né? Caso clássico são os casos, por exemplo, na área da dependência química, né? Eu sempre falo, o nome já diz, gente, dependência química, tem uma base material, o organismo está afetado. Se a pessoa não procurar auxílio médico, acompanhamento psicológico, acompanhamento em grupos de ajuda mútua, pode sim estar indo ao grupo espírita, tendo um tratamento complementar com passe, tendo um tratamento complementar com desobsessão, mas só isso não vai resolver. Como muita gente, né? Um irmão, por exemplo, em outro grupo, me enviou o nome de um primo dele, né, os dados para a gente colocar em desobsessão, e ele, na mensagem, sempre insistindo que era uma questão espiritual, que ele estava vendo, ele é médio vidente, estava vendo os espíritos, e eu falando com ele, meu irmão, você vai ver os espíritos, eles realmente estão incentivando seu primo a usar cada vez mais substâncias psicoativas. Agora, como você é espírita, não posso deixar de te orientar de que o organismo dele está intoxicado, ele precisa desintoxicar. Ele precisa de um acompanhamento psicológico também depois de uma desintoxicação para ver qual a causa dessa dor, né? Porque tem uma dor por trás ali. O Dr. Gabor Maté é um psiquiatra e terapeuta especialista, um dos maiores reconhecidos, né, pelo mundo. Ele fala, por trás de todo vício há uma dor escondida profunda. E isso precisa ser verbalizado, isso precisa ser trabalhado realmente em psicoterapia. Que aí vai aquela pessoa buscar recursos. Tem até a doutora Sofia Bauer, que é 40 anos, né, de experiência, foi aluno do Dr. Gabor Maté. Ela colocou um vídeo em uma das aulas, né, dela, que eu estava participando, que tinha um senhor que estava usando anfetaminas e metanfetaminas, né, e heroína e outros mais, e ele foi socorrido. Ele estava num estado crítico, e dentro do carro de resgate, né, a resgatadora estava a conversar com ele, preparada, né, nas questões psíquicas. Ela fez algumas perguntas que levou aquele senhor a chegar ao ponto de responder a seguinte pergunta: o que fez a sua vida perder sentido que te levou ao fundo do poço? Aí ele começa a chorar e diz: ano passado eu perdi meu filho num acidente, e éramos eu e meu filho, e agora sou só eu, e acabou, eu não tenho meu filho, eu só tenho lembranças. E aí ele, para buscar aplacar essa dor imensa, né, que é a dor de um pai que perde um filho, ainda mais que era, né, ali um laço muito forte, era só ele e o filho morando.
Não que, né, o pai com uma esposa ele não vai sentir, não estou falando sobre isso. Eu quero dizer a intensidade dessa perca, né? É como assim, perdeu tudo, né? Era só ele e o filho, acabou. Então, é só ele e o filho. Para ele, não tinha sentido mais de nada. Né? E aí, quando ele começa a falar, ele vai colocando para fora, né? E tendo alguém que está ali escutando ele, falando sobre aquilo. Né? Isso é muito importante. Quando nós estamos passando por alguma dificuldade, a gente percebe alguém que está passando por alguma dificuldade, a gente ter essa sensibilidade de fazer essa acolhida, né? Independente de ser em casos de dependência química, de ser em casos de pessoas com transtornos diversos, às vezes é uma dor de uma pessoa que não está conseguindo se organizar financeiramente, por exemplo. Ela sente uma dor por isso aí. Às vezes é uma dor existencial, né? Um momento de crise existencial, é um vazio que a pessoa está sentindo, não sabe por que tem aquele vazio ali. Né? E de repente é como falava o filósofo Albert Camus, né? Chega um dia que você caminha, vai para a esquina de uma rua e o sol clareia sua face e você reconhece o absurdo da vida, vivendo no automático, acordando, indo trabalhar, seja em casa, seja em tempo religioso, seja no campo profissional mesmo, e todos os dias fazendo as mesmas coisas. E qual o sentido disso? Mas nós podemos e devemos, como Alberto Camus vai falar sobre isso no livro O Mito de Sísifo, e ele vai falar no livro O Homem Revoltado, né, que nós devemos nos revoltar. Mas quando ele fala revoltar-se, não é que nós devemos nos revoltarmos no sentido de esse mundo não presta, nada disso. É no sentido de continuarmos persistentemente fazendo as coisas e buscando fazer, ainda que seja algo repetitivo, penoso, cansativo, mas que nós comecemos a cada dia a buscar dar sentido àquilo. Que o sentido não vai vir para nós. Nós aqui vamos, nesse caso específico, dar sentido a isso. Um sentido de que bom que eu estou lavando a louça da casa. Né? Porque não só pensar no sentido de se eu estou lavando a louça porque eu tive algo para comer, não só nesse sentido, mas no sentido também de que eu estou cuidando de mim. Eu estou realizando um autocuidado ali. Eu estou mantendo uma organização no meu lar. É horrível. Bia está aqui assistindo online, eu falo para ela, vontade de comprar um robô, um humanoide que faça tudo, porque é horrível, é cansativo fazer tarefa dentro de casa. Né? Bia me chama de um homem desconstruído, né? Porque eu em cozinha não mando muito bem não, mas quando eu paro com calma para fazer, sai uma comidinha lá, né? Dá para comer. Mas assim, colocar a roupa na máquina, estender, recolher, eu faço enquanto eu estou de repente em casa, atendendo online ou escrevendo, fazendo algum trabalho, né, intelectual. Nos intervalos desse trabalho eu estou fazendo atividade em casa. Né? Se eu estou fora, por exemplo, muitas vezes chego, após tratamento, chego a casa, tem umas louças para arrumar, ou tem alguma coisa na cozinha para fazer, né? Vou fazer. Às vezes o Bíblia está comigo, vai lá e faz, às vezes a gente faz junto, né? Mas por mais que seja cansativo, a gente dá aquele sentido de, né? Que bom, estou podendo me cuidar, estou podendo me alimentar, né? Tem uns 3 gatinhos nossos que a gente chega às vezes, né?
Tem uns que são gordinhos, eu deixo eles com a fomezinha, como o veterinário orientou, né? Uma raçãozinha lá que é própria para o emagrecimento, deixa o bichinho com fome mesmo, né? Mas aí eu chego, pronto, vamos 3 para cima, tudo na sala esperando. Eu cheguei, quem vai me dar a ração, né? Às vezes poderia pensar, coisa chata, né? Esses gatos, a gente ama os bichinhos, mas olha só, eu chego cansado, tem que ir lá botar comidinha para eles. Mas que bom, né? Tem ali aqueles pets que estão ali aguardando, né? E chegam, né? E não são aqueles gatos que a gente chega e fogem, não. Eles vão, esperam a gente mesmo, querem carinho e ficam junto com a gente ali. Então, né, tem gatos que ficam meio chateados, né? Abandonou, acho que saiu de casa, abandonou eles. Então, pensar por um lado positivo e ir dando sentido a essas pequenas tarefas do dia a dia, né? Isso é sensibilidade. E uma terceira coisa é, sem consciência moral, tanto a razão quanto a mediunidade podem ser mal utilizadas, né? Esses dias eu posto aqui o vídeo que eu estou gravando aqui, posto no YouTube, posto no TikTok, né? Fico lá no TikTok vendo vídeo, fico rolando tela não. Esses dias apareceu um vídeo lá, aí estava uma live, né? Espiritualista. Vamos ver, né? De repente, uma pessoa diferenciada, né? Não conheço. Aí começou lá. Que é para você ganhar dinheiro, o nome da loteria vai ser tal. Aí eu falei, pronto. Já começou a bagunça, o charlatanismo. Então, assim, é a questão de consciência moral, né? De pensamento crítico, né? A mediunidade, Jesus Cristo falou uma coisa muito importante: dá de graça que de graça recebestes. Mediunidade é dom dado gratuitamente. E gratuitamente ele deve ser colocado, né? Não se tem que cobrar por isso. E aí a gente vê vídeo assim, na hora quando eu escutei aquilo, vai me agregar em quê? Em nada, né? E se está usando o nome, né, do Espiritismo, poderia estar se usando o nome de outras religiões, né, infelizmente, para se oferir lucros, para se ganhar dinheiro. E a gente tem que buscar pensar criticamente, né? Quem em sã consciência vai acreditar que algum vidente, alguma vidente por aí vai distribuir na internet com essa facilidade um número de loteria? Não tem, sem lógica, né? Eu vou interpretar os sonhos que você está tendo, né? A interpreta de uma forma mística, né? Quando há ciência para análise dos sonhos, né? Os canalistas analisam sonhos, né? O pessoal da psicologia analítica, os junguianos, né? Os analistas junguianos analisam sonhos, psicólogos de um modo geral, né? Com ciência, com profundidade, não uma questão de símbolos, né? Sonhou com macaco, é isso, sonhou com vaca, é aquilo. Não, existe uma profundidade por trás, né, para se interpretar aquilo. Então, quando a gente está com pensamento crítico, deixa, né, de ser fanático, está com sensibilidade, não se torna frio, segue com dignidade, né, com uma consciência moral, a razão e a mediunidade vão ser bem utilizadas, né? Nós vamos agir de uma maneira adequada, né? E assim nós vamos encerrando, né, o estudo da noite. Vamos orar. Deus, Senhor nosso, estamos agradecidos por mais um momento de estudo, por mais um momento de aprendizado.
Auxilie-nos, Senhor, a estarmos voltados para dentro de nós mesmos, buscando nos autoconhecer, a fim de que façamos essa reforma moral tão importante no trabalho cotidiano, no nosso viver cotidiano, no nosso dia a dia, para que venhamos a aproveitar essa encarnação. Que o Senhor nos abençoe, abençoe aqueles que estão em tratamentos à distância, aqueles que estão em outros estados, em outros países, aqueles que aqui se encontram presencialmente. E olhai, Senhor, por todos os seres sencientes desse planeta. Assim, Senhor.